Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Eu sei que alguns têm escrito aí na nossa página do Facebook da Vinha, cobrando o nosso pão devocional, mas vamos combinar uma coisa. Nos finais de semana e nos dias de feriado, especificamente os feriados do Brasil, nós não vamos poder gravar. E eu tive uma agenda muito complicada aqui no Brasil, eu ainda estou aqui, e foi praticamente impossível a gente ter tempo para qualquer outra coisa. E é uma alegria estar de volta. E nós estamos terminando o livro de Mateus. Eu convido você, por favor, a abrir sua Bíblia comigo, aqui no capítulo 28 do livro de Mateus. Vamos ler o verso 18 e a primeira porção do 19. A Escritura Sagrada, então, diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e hoje nós vamos ficar só nessa porção da Escritura. Interessante que essa palavra foi falada ou foi proclamada num contexto de desfecho da biografia de Jesus no livro de Mateus. E é nesse contexto que essa palavra de Jesus precisa ser entendida e revelada e adotada, internalizada. Depois de toda essa experiência do Messias, da deidade que vem em figura humana, por isso ele tem genealogia, cumpre toda a justiça, desde a partir do primeiro instante, no batismo de João, em que ele é colocado como aquele em quem, no qual e em quem e por quem todos nós seremos colocados para que a redenção pudesse ser aperfeiçoada em nós e para que tudo que vale para nós fosse julgado nele, para tudo que vale nele ser desfrutado em nós. E depois toda a manifestação da verdade, da sua palavra, do discipulado que ele ensinou, do que ele fez, das curas, das manifestações. Finalmente, nos momentos finais, quando ele é entregue, é crucificado, sofre dor, morre morte genuína, é sepultado em sepulcro real, genuíno, e ele ressuscita ao terceiro dia. Essa palavra, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, é dita nesse contexto. Então, vai ter autoridade, vai desfrutar dessa autoridade que é dele, que vale para ele, que foi aplicada nele, aqueles que têm entendimento disso, aqueles que têm revelação de que foram colocados em Cristo, de que o que vale para Cristo vale para você diretamente, objetivamente, sem nenhum ai e nenhum tio, sem nada acrescentar. E essa palavra, autoridade, é o aspecto mais elevado, não é só a mensagem, não serão só os milagres, não serão só as manifestações espirituais, mas a autoridade é aquilo de mais elevado e forte, contundente que há no mundo espiritual. A autoridade é ainda mais intenso, de efeito mais imediato e duradouro do que poder. Poder tem um alcance, a autoridade é ilimitada. A autoridade, ela é superior a poder. E em que sentido que a autoridade é dada? A autoridade não é dada para você simplesmente desfilar com ela por aí. A autoridade vem no contexto do ide. Vai experimentar a autoridade quem vai. Ide, portanto, vai desfrutar dessa realidade de autoridade quem for em obediência. Então ela é dada para. Ela foi conferida com o propósito de. Que propósito? De manifestar o Evangelho, de manifestar o nome de Jesus, de manifestar o testemunho do Senhor, de manifestar os milagres de Deus, de manifestar o caráter de Deus, os atributos divinos. Essa autoridade foi dada. Mas foi dada para quem? De maneira aleatória? De maneira superficial para uns e não para outros? Não, essa autoridade foi dada para a igreja. O contexto do texto aqui é Jesus conferindo isso para você, particularmente, privadamente, individualmente.
em função do propósito de você ir. E a palavra de Deus diz também, e no contexto do que ela diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade, portanto, para se manifestar nessa plenitude que Deus intenta que ela se manifeste, primeiro ela precisa ser crida. Não adianta você receber um bônus, um presente, uma bênção de Deus e simplesmente ter uma concordância intelectual superficial sobre isso. Você precisa crer nisso. Que o que Jesus disse, ele estava falando a verdade. Que o que ele disse, ele está falando em realidade. Primeira coisa, crer significa internalizar para si. Crer significa arrancar isso das páginas da Bíblia e tomar para você, pessoalmente. Declarar isso particularmente, pessoalmente: Senhor, eu tomo para mim a autoridade que é tua, porque é promessa para todos aqueles que forem incluídos no Senhor. E é exatamente onde eu estou hoje, legalmente no mundo espiritual e de maneira experimental, com revelação naquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Então, a primeira coisa, essa autoridade, para ter efeito, para ser vista, desfrutada, ela precisa ser crida. A segunda coisa, ela precisa ser experimentada. Ela precisa se tornar um desfrute, um deleite seu, em cada área, em cada ponto. À medida que você vai, à medida que você está indo, à medida que está anunciando o Evangelho, anunciando a palavra. Terceira coisa, à medida que essa autoridade é crida, internalizada e desfrutada, ela vai ser também manifesta. Ela vai se tornar palpável. Ela vai se tornar realidade. Ela vai se tornar visível à medida que você vive essa promessa dada por Deus a você. E finalmente ela vai ser aperfeiçoada em nós. Aperfeiçoada no sentido de que ela vai crescer em manifestação. Ela vai crescer em lugar, em posição que Deus te dá. Sabe, cada um de nós tem uma tremenda autoridade. E alguns têm mais do que outros. Por quê? Tem mais do que outros. A base é a mesma, é o que Jesus fez. Mas alguns têm mais do que outros porque creem mais, porque experimentam mais, porque manifestam mais e porque se deixam usar como instrumentos e canais dela. E que você possa fluir nisso, que você possa orar com base nisso, que você pode se entender as promessas das Escrituras com base nisso. Uma interrupção aqui, mais uma. Esses dias eu estava passando pelo raio-x no aeroporto e Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma moça. E é sempre constrangedor esse tipo de coisa. Você chegar na vida de alguém que você nunca viu mais e não conhece nada e liberar uma palavra. E foi o que eu fiz. Passamos no raio-x. Ela estava com mais 4 outras moças. Ela era uma moça mais velha. Deus me deu uma palavra sobre a vida dela. E eu fui nessa autoridade, eu fui nessa confiança. Não sou eu, não tenho nada. Eu não faço nada, eu não posso nada. Mas Ele faz, Ele pode, Ele tem. É Ele que te deu a autoridade. A autoridade é dele. A autoridade é nele. A autoridade é conquistada por Ele. Não é você que tem que fazer alguma coisa para ter autoridade. Não é você que tem que cumprir certos critérios para ter autoridade. Não é você que tem que estar consagrado 7 dias de jejum, tendo lido 10 capítulos da Bíblia, orado em línguas durante meia hora para ter autoridade. A autoridade é dele, dada por você, ponto. Manifeste isso. Por isso que a igreja foi dada para ser corpo de Cristo. Corpo serve para expressar o quê? Essa autoridade. Viva isso. Aí, no dia que se chama hoje, no momento onde você vive, já, no momento já, e no lugar onde você está, aí, nesse lugar, é aí que essa autoridade vai se manifesta. E a autoridade não é pouca, a autoridade não é limitada, a autoridade não é restrita. Isso é outro departamento onde nós poderíamos entrar. A Bíblia diz, é toda a autoridade. Me foi dada no céu, nas regiões celestiais, e na terra, no mundo dos homens, no mundo do natural, nas coisas físicas, nas leis naturais. Essa autoridade que nós devemos ganhar vida e profundidade nela, experimentar e manifestar. Recebe meu carinhoso abraço, os irmãos queridos que sempre mandam aí os coraçõezinhos, os polegares, os sorrisos e as mensagens
sempre preciosa. Estamos juntos, é uma bênção, vocês me inspiram e somos um em Cristo. Estamos aqui para manifestar essa autoridade do Senhor onde nós estamos. Até amanhã, no nosso Pão da Vinha da quinta-feira.